Como esse título representa o filme? E de que trata? É sobre a cultura americana? Sobre a vida de um escritor? Alô, velhinho, eu sou o Andrews, canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme eu não conhecia, não tinha então nenhuma expectativa, eu não assisti nenhum trailer, sinopse, nada, simplesmente vi. Tá na lista do Oscar, então eu assisti. Inclusive, este é o mês do Oscar, esse é um dos filmes que está concorrendo, é um dos indicados ao Oscar por várias indicações que a gente vai falar daqui a pouco, e é um filme que, assim, ele é interessante a proposta, ele é um pouco diferente em vários aspectos, eu só acho ele um pouco tendencioso por algumas coisas, mas ele traz um assunto polêmico e que o pessoal tem falado bastante hoje em dia, e se é bom, eu acho que é um bom filme, ele é bem construído e tudo mais, mas enfim, vamos falar melhor dele agora. Ficção Americana, ou American Fiction, foi lançado dia 15 de setembro de 2023, ano passado, e hoje disponível na Prime Video, e como eu falei, é um dos indicados ao Oscar, e vamos ver aqui então quais são as indicações dele deste ano, que é para melhor filme, melhor ator por Jeffrey Wright, melhor ator coadjuvante por Sterling K. Brown, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora por Laura Kaplan. Então temos muitas indicações. Então esse filme, ficção americana, né? O que tem a ver ficção americana com esse filme? Então a gente encontra Monk, que é um escritor um tanto ultrapassado, que vendeu muitas cópias dos seus livros antigamente, né? Ele certamente foi muito bem conhecido em algum dado momento, mas agora está meio fraco, fazia anos que ele não vendia, ele não estava conseguindo criar mais. Ele então é um cara genial, mas um tanto solitário, e talvez a falta de um fundamento familiar tivesse fazendo falta como base da vida dele para ele poder criar e desenvolver as suas novas obras, e talvez isso tenha dificultado isso um pouco dele. Ele passa também por alguns percalços da família dele, onde ele vai lá visitar a mãe dele, que está com alguns problemas sérios de Alzheimer, e nesse meio tempo a irmã dele acaba falecendo, e então ele está totalmente perdido, né? Ele já estava perdido antes sozinho, agora ele chegou na família dele, que teoricamente era para ser um lugar onde ele deveria se encontrar, e aí ele fica mais perdido ainda, porque a mãe já não é mais a mesma, precisa de cuidados médicos, a irmã se foi a última vez que ele viu ela, ele não esperava que fosse assim. Aí ele se reencontra com o irmão dele, ele vê que na verdade ele nunca teve um bom relacionamento com a família dele, e toda essa situação na verdade acaba mais trazendo uma dramatização para a nossa história, né? Intensificar a dramatização do que realmente contribuir, né? Se for perceber, o grande cerne, o centro da história não se baseia na família dele, é simplesmente um contexto para ele poder reagir, pôr para fora tudo que está dentro dele, né? Alguém criativo, alguém cheio de expressão ou faltando expressão, e é com essas pessoas que são reveladas essas interioridades. Na tentativa de fazer alguma coisa diferente e tirar um sarro das produtoras, não é bem produtora, né? As editoras de livros, ele pensa assim, então tá bom. Se hoje em dia o pessoal não gosta mais da minha literatura, que é rebuscada, inteligente, culta, porque ele era realmente um cara genial, inteligente, ele trazia conteúdos inteligentes no livro dele, ele pensa, então eu vou fazer uma coisa bem escrachada, bem esdrúxula. Então se o pessoal quer um estereótipo em relação aos negros, sobre a nossa raça, dizendo que eles são assim, são daquele jeito, daquele outro, então sabe uma coisa, é o que eu vou fazer. Então ele vai e faz uma coisa totalmente escrota, totalmente desleixada, porque se é o que o pessoal quer, então tá, vamos fazer uma coisa bem intensificada nesse sentido assim, e é o que eles querem, então vamos dar pra eles. Já aproveita, velhinho, que tu assistiu o vídeo até aqui, e também comenta aqui embaixo o que tá achando, curte o vídeo, assiste até o final que vai me ajudar bastante, e assiste todos os outros vídeos que temos aqui aos domingos comentando trailers, às terças comentando filmes antigos, e às sextas filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas, nos streamings. Me ajuda aí e assiste até o final. E eu esperava que o pessoal fosse xingar ele, que não fosse gostar, que ia achar horrível, terrível, porque é o que ele queria alguém que concordasse com ele, dizendo, poxa, isso é horrível, isso é uma porcaria, isso não é uma verdade. E ele faz isso pensando nesse sentido, mas acontece exatamente ao contrário. Eles gostam, eles amam, e ali ele acaba criando um personagem, uma vida dentro disso, porque querendo ou não, a vida dele familiar estava todo errado, ele precisava de dinheiro, precisava se reerguer, e assim ele ia conseguir dinheiro.
Então ele criou um personagem onde ele não apresenta o próprio nome, o próprio rosto dele, mas se coloca como se fosse um outro autor com outro nome, como se ele fosse um ex-presidiário que fugiu da cadeia, um fugitivo que está sendo procurado pela polícia e que escreveu tudo aquilo como se ele tivesse experimentado toda aquela vida, sei lá, do gueto, das favelas, não sei, né, exatamente do que tem o conteúdo do livro, mas e o que mostra o quão genial realmente ele é, porque se ele não viveu aquilo, mas ele conseguiu criar, simplesmente observando, a gente vê que ele pesquisou, que ele procurou alguns traços, situações narrativas, estruturas, situações reais que se pudesse colocar ali, ele conseguiu escrever tudo como se ele tivesse vivido. Isso é muito fantástico. Realmente um escritor bom é aquele que consegue te colocar dentro da experiência, mesmo sem ele mesmo ter vivido. Se por um lado mostra a genialidade dele, pelo outro mostra a ironia que o filme constrói dentro da história. Porque o que as pessoas querem? Elas não querem aquilo que é a verdade, não querem ver o lado bom, digamos que, dos negros, mas eles querem ver aquilo que é escrachado, aquilo que é ruim, aquilo que é de má fama, sujo, grosseiro. Eles querem tragédia, eles querem ver aquele conceito estereotipado em relação aos negros que foi plantado na cabeça deles há muitos e muitos anos, através de filmes, através de livros, através de muitas outras mídias, que não é verdade, né? Como se os negros fossem somente isso, né? E o filme mostra justamente isso, né? Que é o que as pessoas querem. Quando mostra uma coisa assim esdrúxula, isso é maravilhoso, isso é lindo, poxa, isso é muito bom, olha só. O nome do livro, que antes era um nome bem diferente, agora ele põe o nome do livro de fuck. Ou seja, eu não me importo nem com o título, não me importo nem com vocês, eu espero que vocês... Eu não gosto dessa palavra, então, né... Enfim, é isso que ele fez ali. E, portanto, o filme acaba trabalhando em cima disso, né? Da visão estereotipada, do conceito que a sociedade tem ou que foi implantado na sociedade em relação a outras raças, outras escolhas das pessoas, inclusive, né, dos negros, que é o assunto principal que está sendo tratado ali. E no meio de tudo isso traz um humor interessante, onde ele, por exemplo, ele é colocado como um fugitivo e a polícia começa a vir atrás dele e vê, não, aquele é o cara, não sei o que, sendo que ninguém viu o rosto dele e certamente nem existe esse tal de cara aí desse nome que criaram como um ex-presidiário e que todo mundo ama, o cara ali, o diretor que vai construir, vai criar o filme, o produtor, eles, eu te amei, cara, olha só, tu tem a verdade dentro de ti, sendo que ele não é, ele tá fingindo ser um ex-presidiário, um fugitivo, e tudo isso fica um pouco engraçado e diferente. E a ficção americana, então, é que quando a gente traz a verdade sobre os negros, né, um conceito mais real, as pessoas não querem, mas aquele estereótipo terrível que foi criado, isso as pessoas amam, isso elas acham interessante, isso elas realmente querem mais, querem muito disso, e quanto mais extremo, melhor. Ou seja, o negro americano, ele é desse jeito e enfim. Mas no final a gente vê que o livro dele deu muito certo e que ele agora vai se tornar um filme e que, na verdade, boa parte daquilo que a gente viu no filme, na história mesmo, não era a história dele, do Monk, mas é uma história que ele estava construindo e adaptando para ser um filme. Então, possivelmente, muito do que a gente viu na história principal não é a história do Monk. Ele realmente escreveu o livro, mas não daquele jeito. Muitos pontos devem ser ficção dentro da ficção, e aí a gente fica meio confuso, porque na hora que ele vai falar ali que ele ganhou o prêmio do melhor livro, corta e a gente vê que ele estava conversando com o diretor sobre o final, que tudo que a gente estava assistindo, na verdade, era a versão de filme do livro que ele escreveu. Então, a versão em que ele era um presidiário provavelmente não era verdade. Ele escreveu aquele livro, Fuck, com o nome real dele, o nome, o autor, a foto dele, tudo bonitinho, mas dentro do filme, para transformar ele em filme, ele deu uma exagerada em alguns pontos para ficar mais interessante. Enfim, de que trata o filme? Ele é sobre racismo, sobre preconceito, sobre ser incentivado esse tipo de coisa. É uma crítica ao estereótipo dos negros que são sempre dados como alguém que é ladrão, sempre canta rap, sempre está envolvido com drogas, com traficantes, com essas coisas todas. Só que, como o Monk fala no final, poxa, os negros, eles são muito mais do que isso, muito mais do que alguém que canta rap, mais do que alguém que, obviamente, não são pessoas que estão envolvidas com tráficos, tanto negros quanto brancos estão envolvidos com essas coisas, então não é porque é negro que vai estar envolvido dessa forma. Então o filme traz toda essa mensagem quebrando o estereótipo, o conceito que foi colocado na cabeça das pessoas, tanto sobre como é que seria os negros americanos, aqueles do Brooklyn, sei lá, tudo mais,
quanto de forma geral, né, a raça dos negros. Né? Então ele trabalha muito a questão do racismo através de toda essa história que é um pouco dramática, um pouco engraçada, interessante, profunda, e trabalha toda essa questão. Então, galerinha, esse foi American Fiction, indicado aí ao Oscar, tá nos cinemas. Vídeo daí se tu assistiu, se tu gostou, se tu votaria nele como melhor filme ou não. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo seu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, ter te inscrito no canal. Eu te vejo no próximo episódio de Producena.